O ar-condicionado tá bom aí vocês? Alguém quer que desligue? Ah, não, aprenderam, né? Maior lá, um pouquinho maior. E a gente já percebeu que aqui, quando está muito calor, ele parece que não dá muita conta, né? Fica no limite. E às vezes os diáconos não selam a porta ali, às vezes vaza um pouquinho. Então, e o outro prédio a gente tem janelas dos dois lados, né? Então, provavelmente vai ter um acesso de sol, alguma coisa assim. Nós estamos providenciando. Nós estamos às portas de entrar. Eu creio que depois da reunião do conselho agora, depois desse culto, eu vou reunir os presbíteros, nós vamos bater o martelo, e eu creio que na Páscoa nós estaremos lá, em nome de Jesus. A coisa não está tão complicado quanto a gente pensou. E vai dar certo, vai dar certo. Já está dando certo, né? Ontem nós ganhamos todas as luminárias novinhas. Lá eles não tem nada, levaram tudo. E o Marcos ia comprar essa semana, e ontem um empresário, presbítero de uma outra igreja nossa, presbiteriana, está trocando todo o escritório dele com materiais da Tok Stock. Sabe aquelas coisas da Tok Stock? E ele disse para a gente escolher. Nós escolhemos algumas coisas, terça-feira nós vamos buscar. Então, tem muita coisa já que Deus está providenciando aí. Louvado seja o Senhor. Está dando certo. Êxodo 20, verso 15. Êxodo 20, verso 15. Nós estamos trabalhando aqui a ética do cristianismo. Aquilo que a gente chama de judaico-cristão. Nós somos oriundos do judaísmo. E nós ainda conservamos, praticamos, atentamos, observamos os 10 mandamentos. Não como uma ideia de salvação, mas como um princípio para a vida, que rege a nossa conduta. Como um cristão deve viver, como um cristão deve se comportar. Aqui, a gente tem, no 8º mandamento, uma palavra pequena, mas muito significativa, e vocês vão ver o desdobramento dessa palavra. Quando diz, não roube. Não furtarás. Não defraude. Não tire o que não é seu. E não roubar pode nos levar a vários caminhos. Não roube a dignidade do outro. Não furte a moral do outro. Não roube os pertences do outro. Não furte a esposa do outro ou o marido da outra. Não roube seus filhos. Não roube sua propriedade. Não roube os seus bens. Não roube a sua moral. Agora na internet, no Instagram, nas redes sociais, um está furtando a moral do outro, colocando coisas que não são verdades. E aqui eu tenho um texto que eu quero a paciência de vocês, porque este 8º mandamento, ele tem um desdobramento muito grande, em que o cristão precisa observar de que ele pode dar a você nessa manhã uma ideia política. E sim, ele tem um cunho político, mas não entenda este cunho nem para a esquerda e nem para a direita. E nós sabemos que todo ser humano tem 3 necessidades básicas que vão além da alimentação e do sexo. Que é de ter prestígio, possuir bens e desfrutar deles. Todos nós aqui temos desejos por roupas, usamos o dinheiro para conquistá-las, desejamos a moradia, queremos estar estabelecidos, queremos pertencer a um grupo, queremos ser e precisamos ser vistos, não no nosso ego, mas os bens que fazemos, a vida que levamos,
ela não só diz respeito a mim, mas diz respeito ao outro, aquele que é meu vizinho, aquele que está na minha casa, os meus parentes. E este 8º mandamento nos apresenta uma obrigação moral para com o próximo. Porque aqui eu não posso olhar para esse mandamento e dizer não roube a si mesmo. Mas então dizer não roube o que é do outro e que não é seu. E não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Eu aqui venho de uma família cristã, não evangélica e nem protestante. Mas o princípio criado pelos meus pais é de que até se um lápis viesse na nossa lapiseira, ou viesse no nosso estojo, que a nossa mãe não comprou, fazia devolver. E a gente, quando criança, na escola, a gente cresce com os linguajares e com os verbetes e com as poesias, que dizia o seguinte, talvez você se lembre e volte no tempo. O que é achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. E não adiantava cantar essa musiquinha para papai e mamãe, que ele fazia devolver. E devolver para quem? Para ninguém. E eu me lembro que, agora adulto, numa das aterrissagens de um dos aviões que eu viajava, e quando ele desce na pista e que ele dá aquela freada pro corredor e bateu no meu pé um iPhone. E ninguém comentou nada. Ninguém, quando parou o voo, disse, olha, o meu iPhone caiu e rolou aqui pelo avião, e se alguém pegou, por favor. E era um baita jumbo. Não era um aviãozinho de ponte aérea. E eu ali com o iPhone na mão, andando pelo corredor, pronto para sair, veio a musiquinha na cabeça. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Era um iPhone, gente. Era um iPhone. Mas como eu não fui mordido pelo tio Sam, e não curto muito essas coisas, e a consciência acusando e dizendo, não é seu, não é seu, não é seu. Quando eu passei, que eu era quase um dos primeiros, que eu passei para a aeromoça, para o comandante que fica na porta e diz, obrigado por ter escolhido o nosso voo. Olha, eu achei esse iPhone aqui no avião, eu não sei de quem que é, o senhor, por favor, entregue. Porque a consciência cristã diz que não é meu. Não importa se as pessoas foram relaxadas, não importa se elas deixaram cair pelo caminho, não importa se elas não foram tão cuidadosas com os seus pertences, nós aprendemos e nós temos das Escrituras que pegar aquilo que não é seu, mesmo que não tenha sido com uma arma, não que tenha sido por uma imposição agressiva chamada furto, ou roubo, ou tem outro nome, assalto, não é meu. Calvino, o nosso mestre, vai dizer, transcendendo a tudo isso, que evitar acumular riquezas brutais e espremidas do sangue de outros, arruinar o próximo em seus haveres, para que nos cresça o patrimônio, é roubo. Calvino vai dizer que eu crescer esmagando alguém, eu sou ladrão. Olha a cabeça de Calvino. E tem muitos opressores que oprimem o outro e faz o outro entregar o próprio sangue. E aquele sangue entregue por ele faz eu crescer e prosperar. Calvino vai dizer, não há bênção de Deus nesse tipo de crescimento. E existem duas modalidades de furto. O uso de violência, que eu acabei de dizer. Mas também existe fraude comercial, medidas comerciais indevidas, preguiça, falta de diligência no trabalho, exploração de preços e impostos, adulteração de produtos,
preços indevidos, medidas e regras comerciais, a apropriação indevida de comissões e gorjetas, suborno, desvio de verbas públicas, ágio. Quem lembra do ágio? Tem gente aqui que não lembra do ágio? Teve uma época no mercado do Brasil de automóveis que você só comprava o carro que você queria com ágio. E eram 2 carros, Uno Mille e Corsa. O ovo, o Kinder Ovo, o Corsinha, o redondinho. Primeiro a sair, você só comprava no ágio. Aquele dinheiro que você paga além do que ele vale no mercado. E a gente entra nisso porque a gente quer tanto o produto que não importa se a gente paga além do valor justo do produto. Só eu tenho esse carro, você quer? Qual é o preço de tabela? É X, mas eu te vendo por Y, porque só eu tenho. Há no protestantismo uma condenação por esse tipo de trabalho, que é considerado desonesto. E segundo a moralidade hebraica, o roubo abarca também toda sorte de exploração, tanto da parte do rico como do pobre. Veja o que diz Levítico 19:13. Por isso que eu comecei dizendo, esse mandamento tem um desdobramento político-social, mas não ponha na sua cabeça nem esquerda nem direita. Apenas o texto sagrado, apenas o que a Bíblia diz. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Aqui há 2 coisas. Você é patrão, como é que você trata os seus empregados? E o texto está dizendo, não fique com o pagamento deles para o dia seguinte. E eu conheço muita gente, muito empresário, alguns crentes, devotos, mas injustos. E haja coragem para confrontá-los. E a minha esposa aqui sabe que nunca me faltou essa coragem. E nunca me permiti ser rendido, assaltado, escravizado pelos seus dízimos. E 2 deles, quando uma vez foram confrontados por mim, face a face, saíram da igreja dizendo, quero ver como o senhor vai me sustentar sem o meu dízimo. 20 anos depois estou eu aqui, vivendo do mesmo jeito, caminhando do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. E esses 2 estão quebrados, arruinados financeiramente. Se nós decidirmos viver segundo o padrão das Escrituras, você será abençoado segundo o padrão das Escrituras. Se você decidir viver segundo o padrão do mundo, você será abençoado segundo o padrão do mundo. Deuteronômio 25, verso 13 a 16. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Pode colocar 14 até o 16. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus. Olha o que o texto diz. É de mercado, é de comércio. Mas também é de princípios. É de justiça sobre o trato com o outro. O que fizeste a um, faça ao outro. E quero aqui abrir um parêntese sobre algo que às vezes nós vivemos e que nos complica. Quando certa feita um irmão meu de sangue, literalmente, estava vivendo uma vida não muito decente dentro do princípio cristão, eu pedi que o conselho da igreja tratasse com ele como as Escrituras mandam tratar, porque eu não poderia tratar porque sou irmão direto. Isso é que a Constituição Presbiteriana diz. E o conselho dizia, mas ele é gente boa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não confunda. O princípio bíblico diz que ele está fora, precisa ser tratado isso com ele. Não trataram.
Meses depois, um outro irmão da igreja começou a viver do mesmo jeito que ele vivia e o conselho me reuniu para disciplinar. Eu disse, aí não. O que não foi feito para um não será feito para o outro. Quando foi para fazer aquilo que devia e que eu pedi que vocês fizessem e não fizeram, por que agora vocês querem fazer com outro? Tomemos cuidado com isso, porque às vezes usamos balanças injustas e desonestas. Porque eu vou com cara de um, eu passo o pano. Porque eu não gosto do outro, eu uso a lei. Aqui não, João. Não posso mais falar Zé, né? Porque... E é assim que as Escrituras dizem que nós devemos funcionar. E é assim que nós devemos tratar. Agora eu descobri, pesquisando e estudando esse mandamento, eu descobri que ninguém nasce criminoso ou ladrão. Sim, temos potencial bíblico do nosso pecado para cometer um delito, mas ninguém nasce criminoso ou ladrão. E ele é criado e gerado a partir de vários fatores, e um dos fatores são os fatores, de fato, sim, sociais. Que nós não podemos nos ater, porque as Escrituras do Antigo Testamento estão falando de uma comunidade, está falando de um grupo de pessoas que vivem em sociedade e que dividem ali muitas coisas e as têm em comum. A comunidade de Israel. Mas Jesus nos diz em Mateus 15, 19, e não precisa colocar porque vocês conhecem, onde ele vai dizer que do coração é que procedem os maus desígnios. Eu não posso, então, cair num delito e num pecado e dizer, a minha natureza veio do meu coração. Porque eu preciso vigiar o coração, eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso seguir as Escrituras para que o meu coração não alcance terreno para viver, mas o Espírito Santo venha me tolir de viver aquilo que o meu coração tem uma intenção, mas não toda a força que nós pensamos que tem. E veja, de acordo com Calvino novamente, e ele é muito citado nesse aspecto porque Calvino presidiu uma cidade na sua época, foi quase que um prefeito, e ele ali cuidava tanto da parte religiosa quanto da parte política, social, e Calvino tem muitos assuntos sobre o capital, sobre o social, sobre crescer, sobre empreendimento, sobre finanças e sobre compromissos dos quais está relacionado este 8º mandamento, não furtarás, em todos os aspectos. E de acordo com Calvino, roubar é privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir. Olha o que ele está dizendo. E quando eu roubo alguma coisa de alguém, que eu tiro alguma coisa de alguém, Calvino entendia que aquele objeto que estava indo na direção de alguém, era uma bênção de Deus sobre aquela pessoa. E eu interpelo a bênção de Deus e roubo. A visão de Calvino. Então você se coloca entre a bênção de Deus e o abençoado. E por isso que este mandamento é muito forte na comunidade de Israel. E Calvino vai até mostrar que o povo de Israel roubou até o maná, quando guardava no dia indevido. E vai dizer, não faça isso para que você não adquira e não tenha a maldição de Deus. Agora, dá uma olhadinha rápida comigo em Êxodo 22. Coloca aí o primeiro verso. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar um animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Ou seja, matar de noite pode, matar de dia não. E há questões bíblicas para isso. Legítima defesa. Mas se você olhar todo o capítulo 22 deste livro, vai até dizer no verso 7, se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este o guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados.
Guarda para mim. Um ladrão entra e pega. Se o ladrão for pego, ele tem que restituir. Verso 10. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal, o dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Tem regra. Tem regra. Para se viver em comunidade, não se vive de qualquer jeito. Tem regra. Para lidar com dinheiro, para lidar com bens, para lidar com posses. Agora, olha o que diz Jeremias capítulo 7, verso 8 a 10. O profeta está dizendo à nação de Israel, já depravadamente, ele diz assim: acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Quais são as coisas detestáveis? Entre elas, roubar. O que Jeremias está dizendo? Vocês vivem do jeito que quiser, vocês vão lá, adoram outros deuses, roubam, adulteram, depois vem aqui e adora e está tudo certo. Deus está dizendo, não está nada certo. É como se Jeremias estivesse dizendo, você que fez balanças desonestas, você que quis ficar rico sobre o suor do outro, você que oprime, você que faz todas essas coisas, vem aqui e depois canta, ô Hosana, aquele que vem em nome de... Está tudo bem? Não está tudo bem. Está tudo bem para vocês, para mim não, diz o Senhor. É isso que Jeremias está dizendo. Agora, rapidamente, eu não tenho muito tempo, porque isso aqui é um livro inteiro sobre esses assuntos. Na antiga aliança, a propriedade era protegida por esse 8º mandamento. E eu poderia dar o título dessa mensagem como a proteção da propriedade e do trabalho. E a propriedade no Antigo Testamento era preservada por leis e por direitos. E no ano do jubileu, que está em Deuteronômio, não precisa abrir, confirma e descreve o direito a essa propriedade. E toda transferência de propriedade era temporária, está em Levítico 25. Era possível obter o usufruto de uma terra, mas não se podia adquiri-la legalmente. O preço de venda referia-se somente à sua utilidade econômica até o próximo ano de jubileu. Nem mesmo um príncipe tinha o direito de desapropriar o povo, pois a desapropriação forçada e irreversível era contra a vontade de Yahvé. Nenhum israelita podia se recusar a vender o terreno a seu dono original. Você usava por um tempo e depois devolvia. E as propriedades urbanas não estavam incluídas nesta regra geral. E no ano da remissão, que era a cada 7 anos, todas as dívidas eram perdoadas para que não houvesse pobres em Israel. Fantástico, né? Ah, se a gente praticasse isso hoje aqui. Seria um paraíso. Na época da safra, as laterais do campo eram deixadas para a alimentação dos pobres. Você deixava ali para que eles pegassem. Estes recebiam o dízimo da safra a cada 3 anos e o grão do campo a cada 7 anos. Percebemos que o Antigo Testamento nunca favorece uma ideia absolutista de propriedade, porque isso negaria a soberania e a justiça de Deus. Ou seja, nós não somos donos de absolutamente nada. Os israelitas consideravam-se peregrino e não proprietário eterno, mordomo temporário e não dono. Se estes princípios fossem aplicados ainda hoje, não precisaríamos de uma reforma agrária e não teríamos tanta pobreza e miséria injusta. E você que viaja sabe quanta terra improdutiva tem por aí. E quando você vai lá tentar plantar alguma coisa, o dono aparece. Por isso que eu falei, não pense na palavra de hoje como esquerda ou direita, pense apenas o que a Bíblia diz. E isso é história bíblica.
Não tem nenhum cunho político partidário aqui. Isso era a lei do Senhor. Isso era o que o Senhor tinha para o seu povo, para aqueles que queriam viver sobre as suas ordens. E no Novo Testamento, pastor? Piora um pouquinho. Ou melhora. Porque no Novo Testamento pressupõe-se os bens materiais como realidade existencial do homem. E os seguidores de Jesus possuíam propriedades. E Jesus usa-o como conceito de posse, incluindo o de juros bancários, como base de muitas parábolas. Nas parábolas, Jesus também enfatiza a mordomia das propriedades e nossa responsabilidade diante de Deus. O mandamento "não furtarás" é encontrado repetidas vezes no Novo Testamento. E Jesus, apesar de sua erudição, era pobre, não pertencendo a uma família de muitas posses. Cristo esperava que seus discípulos renunciassem aos bens materiais. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Isso está em Mateus 10, verso 9, em Lucas 9, verso 3, em Lucas 10, verso 4, em Lucas 14, 33. E eles também eram pobres, está em Mateus 12, 1, em 2 Coríntios 6, 10. E Jesus os elogiou e considerou bem-aventurados. Parece que os apóstolos tinham uma caixa em comum, está em João 12, 6. E Jesus exigiu que o jovem rico desse seus bens aos pobres. Mas não convidou Zaqueu a fazer a mesma coisa. Zaqueu fez isso depois que ele se converteu a Cristo e ele entendeu que tudo que ele havia adquirido foi de maneira exploratória e ilícita. E alguma coisa aconteceu que ele disse, vou devolver a quem defraudei, vou distribuir aos pobres, vou resolver a minha vida. E outro aspecto salientado pelo Novo Testamento é que os bens materiais não devem dominar a mente do cristão. As riquezas podem possuir o homem e tornando-se elas então um ídolo. E a gente sabe disso. A gente idolatra o carro, a gente idolatra a casa, a gente idolatra os bens, a gente idolatra a roupa, a gente idolatra sapato, a gente idolatra joias, a gente idolatra. Não, pastor, eu não faço isso. Talvez não consciente, mas é inconsciente. A gente começa a achar que aquelas coisas nos pertencem. E por isso que Jesus Cristo manda dar, manda abrir mão, manda não se deixar ser dominado pelos bens. E nós somos escravos disso o tempo todo. E às vezes a gente até espiritualiza algumas coisas por causa dos bens. Eu estou com dificuldade financeira. Estou com esse mês apertado. Faço uma compra. E hoje em dia eu não uso mais dinheiro, mas na hora de pagar o cartão, você percebe que a pessoa digitou um valor errado, um valor muito menor do que era. E a pessoa errou. E você paga e vai embora e ainda diz assim, louvado seja Deus, como Deus é bom, sabe do meu aperto. Fez a pessoa errar na conta. É certo que muita gente já fez isso. Muita gente boa, muita gente cristã, muita gente que de fato ama a Deus e julgou que aquele erro que a pessoa vai ter que pagar no final do dia foi uma bênção de Deus sobre você e uma maldição sobre ela. Só pode. Por isso que a gente é convidado a não se aprender a isso. Por isso que a gente é convidado a confiar no Senhor e fazer as coisas que são certas, aquilo que é certo fazer. E por causa da ansiedade do coração, do desejo de enriquecer, que Paulo vai dizer em Timóteo 6,9. Abre lá em 1 Timóteo 6,9. Mas aqueles, vamos ler todo mundo junto? Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Você sabe disso. Você sabe que Paulo está dizendo é verdade.
Aí depois você vem assim, pastor, caí num golpe. Caiu num golpe porque você tinha cobiça. Prometeram o que você queria. Sabe aquele golpe que o cara rouba e você disse, mas por que roubou? Porque você queria mais. Eu sei que tem vários golpes que não te oferecem muita coisa, mas só um golpe mesmo. Mas o texto é muito claro. E assim, nós vamos vendendo a nossa moral, a nossa dignidade, trocando por bens. E isso tudo tem a ver com o 8º mandamento de furtar. As riquezas põem em risco a vida humana. As riquezas que buscamos nesta terra, segundo Jesus, são corroídas, roubadas pelos malfeitores. E assim vai as Escrituras do Novo Testamento, dizendo que nós devemos nos contentar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E isso não é muito bem como acomodar-se, é contentar-se. Eu posso buscar algo mais, eu posso trabalhar por algo mais, mas o apóstolo Paulo nos convida a nos contentar com o que Deus nos tem dado e não a provocar uma cobiça, porque a cobiça é que pode nos levar a furtar. E eu já disse que furtar aqui é muito mais amplo do que apenas uma arma e roubar o que o outro tem. Veja o que Efésios 4:28 vai dizer. E eu quero caminhar para o fim. Olha o que Paulo está dizendo. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, faça o quê? Use as mãos para trabalhar com empenho. Faça alguma coisa você mesmo, para que você possa depois ajudar os necessitados. Olha o princípio paulino do trabalho. O princípio de Paulo do trabalho tem a ver com o quê? Com o outro. Você para de roubar e passa a trabalhar, porque se só parar de roubar e não for trabalhar, vai roubar de novo, claro. Mas trabalhando e juntando dinheiro, você vai ter com que fazer o quê? Comprar tudo que você queria. É isso que o texto está dizendo? Vai ter com que ajudar o necessitado. O princípio escriturístico sempre foi de que o meu trabalho envolve abençoar outros. E quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Esse é o princípio. Agora eu quero terminar. O texto é muito grande, tem muita coisa. Mas apenas levantando aqui o que nós aprendemos com este mandamento e os desdobramentos dele. E a primeira coisa é que quando nós confiamos no Senhor, nós inibimos o desejo do furto. Ouça bem isso. Quando nós confiamos em Deus, nós inibimos o princípio do furto no nosso coração. Eu não preciso oprimir, eu não preciso escravizar, eu não preciso mentir, eu não preciso tirar o que é do outro. Deus sabe exatamente do que eu preciso e Ele há de me abençoar, Ele há de me dar. Pelas obras das minhas mãos, pelo trabalho produtivo, pela força que Ele tem dado ao meu corpo, pela inteligência que Ele tem dado à minha mente, eu não preciso furtar, porque eu confio no Senhor. E se nós, eu já disse, todos esses mandamentos, eles estão ligados ao primeiro: adorarás somente ao Senhor, e não terá outros deuses além de mim, e não criarás imagens de escultura para adorar. Se você ficar agarrado a mim, todos os outros mandamentos serão cumpridos, mas se você quebrar o primeiro, você quebra todos os outros. Preciso dar meu corre, né? Preciso dar meu jeito, né? Se eu não correr atrás, do céu não cai nada, só cocô de pombo. O que nós estamos dizendo com isso? Que Deus não nos abençoa, que Deus não nos dá. Mas esse princípio precisa ficar claro. Se confiarmos no Senhor, as outras coisas vão acontecendo. Confie, mas trabalhe. Confie, mas trabalhe. O salmo que nós lemos na abertura do culto. Se o Senhor não estiver ali cuidando da cidade e da casa, você edifica inutilmente, você vigia inutilmente. Eu estou lá na vigilância, eu estou construindo a minha casa. Mas se Deus não abençoar o meu trabalho, é tudo em vão. Esse é o princípio. Segunda coisa, os salários mais honestos
e humanos podem inibir o furto? Aqui eu não coloquei, mas João Batista, já com a sua língua feroz, quando os soldados perguntaram para ele: e nós, o que nós fazemos? João Batista disse: contente-se com o soldo de vocês. O salário do soldado era soldo, né? O que João Batista já está dizendo? Evite a corrupção. Porque isso não é novo, não, irmão. Isso é velho, isso é humano. E os soldados poderiam usar da força, usar da arma e da autoridade para oprimir. E nós sabemos que muitos fazem isso. Meu pai, uma vez, como caminhoneiro, foi parado na estrada porque no caminhão dele tinha 2 extintores de incêndio. Não pode, só pode ter um. E ele carregava 2 extintores porque quando a cuíca de freio pegasse fogo, um extintor não apagava. Caminhão turbinado para subir é um caminhão problemático para frear. E ele já viu a cuíca de freio pegando fogo e é uma labareda. E 2 extintores, não pode. O guarda tentou multá-lo. Mas para não multá-lo, por causa de um excesso de proteção, ele não pediu nada. Ele não subornou meu pai. Ele só vendeu uma caixa com 4 goiaba que um produtor deu para eles de presente por R$200. Quanto custa uma goiaba? Eu não sei. Uma caixa com 4 goiaba por R$200. A goiaba abençoada, gostosa. João Batista já havia dito: contente-se com o salário de vocês. Mas a gente sabe que salários mais honestos e humanos podem inibir o furto. A pergunta é: quanto que é honesto e humano para o seu coração? Porque a cobiça, quando você ganha 2, você quer ganhar 4. Quando você ganha 4, você quer ganhar 8. Quando você ganha 8, você quer 16. Quando você tem 16, você quer 30. Quando você tem 30, você quer 50. Nunca é suficiente. Você sabe disso. Nunca. E nunca será se nós não frearmos o nosso coração e não dependêssemos absolutamente de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter ambição? Isso é muito complexo e nevrálgico, não é bem isso. Mas eu só estou dizendo que às vezes algumas ambições são sem fim. Você sabe disso. Conheço gente que ganhava 2,5, passou a ganhar, disse: puxa, não dá para fazer nada. Passou a ganhar 5, sobrou, mas ele aumentou o padrão. Puxa, 5 não dá para fazer muita coisa. Passou a ganhar 10. Puxa, nossa, caramba, vai sobrar. Ficou apertado, conseguiu ganhar 15, está ganhando 30. E não dá. Não é engraçado? Por quê? Porque aumenta. Vai aumentando as vontades. Simples assim, você sabe disso. Mas ele não vai roubar, depende. Não estou falando de um roubo de assalto de mão armada, estou falando de vários tipos de roubo. A gente rouba de várias formas, a gente rouba o horário do patrão, a gente rouba... Você sabe disso. O patrão te paga para trabalhar de tal hora, você, naquela hora, manda currículo para outra empresa. Já roubou ele. Você já está roubando ele. Ele não está te pagando para você mandar currículo para outra empresa. Eu estou estragando a vida de muita gente aqui hoje de manhã, né? Mas essa Bíblia também se volta contra mim. E aí o terceiro, frear a cobiça, ajuda a não cair no furto. Se você não puxar o freio de mão da cobiça, a porta do assalto e do furto vai estar aberta. É aqui que a gente freia isto. Quarto, o compromisso cristão é com a vida ética e social de todos. Não tem a ver só comigo, tem a ver com todo mundo. Ah, você viu, o ladrão entrou na minha vizinha ontem, o que você fez? Nada, hoje não foi na minha casa, se for na minha casa eu não sei o que eu faço, mas do vizinho tanto faz, pode entrar, não tem problema não. Nós vivemos assim. E a gente precisa entender que na visão cristã, o problema do outro é meu problema. E nós estamos ligados no mesmo problema. Agora nós estamos vivendo isso. E agora eu vou falar de uma questão política, rapidamente, 2 minutinhos, talvez nem isso.
A esquerda está dando risada com o que o STF está fazendo contra cercear direitos de manifestação daquilo que você acredita. Não pode. E eles estão quietos, porque não é com eles. No Brasil é assim. Se não pega em mim, não tem nada a ver comigo, não é para mim isso. Mas a hora que o STF se voltar contra eles e começar a cercear as postagens deles e os que eles fazem, aí eles vão gritar. Mas esse é o princípio humano que se tem. Enquanto não toca na minha casa, enquanto não mexe comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não é. Uma hora vai começar conosco. Uma hora nós não vamos poder mais pregar sobre pecado, nós não vamos poder mais pregar sobre essas coisas que nós pregamos, porque nós não fizemos nada, nós ficamos quietos, não é com a gente. E assim nós caminhamos. O bandido entrou na casa do vizinho, não foi na minha. Eu não tenho nada a ver com isso. E temos. Porque na cultura bíblica, na cultura de Israel e na cultura do Novo Testamento, nós estamos juntos. Não tem furo dentro de um barco no banco do seu amigo, né? Dois amigos saem para pescar. E aí um começa a dar risada. Por quê? Porque estou vendo um furo de água embaixo do seu banco. Ah, é? Parece que você está em outro barco, né? Ambos vamos afundar. E por último, eu quero terminar aqui. Não roubarás em todos os aspectos. Porque quando a gente frauda, quando a gente rouba, quando a gente explora, quando a gente tira, quando a gente puxa para o nosso lado indevidamente, nós estamos dizendo inconscientemente de que há um Deus que não vê nada, que não sabe de nada, que não cuida de nada. E assim estamos negando a soberania de Deus. Negando a soberania de que podemos fazer escondido, negando a soberania de que Ele não cuida de mim, negando a soberania de que Ele não vai ser justo com o outro, negando a soberania de que talvez exista um Deus, mas Ele não governa. Se Ele não governar, se Ele governasse, isso não estaria acontecendo. Quanto que o mandamento é devolvido a nós dizendo, você não faça. E sobre tudo que eu mostrei, e você proteja as leis devidas para que elas não aconteçam. Então, quando você vê alguém explorando alguém, ponha-se como mediador. Quando você vê alguém roubando e defraudando, diga a ele não fazer isto. Quando você ver uma injustiça, manifeste-se. Não pense que você é um umbigo do mundo e que você é uma existência em si mesmo e não tem nada a ver com ninguém. Tem. Diga, manifeste. Porque não roubar é uma questão coletiva e não só individual. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Curve a sua fronte. Senhor, que essa tua palavra nessa manhã, neste mandamento, nos diz, somos responsáveis por não roubar. Somos responsáveis por não deixar roubar. Somos responsáveis pela justiça e pela injustiça. Senhor, que Tu nos guarde, que Tu nos prepare, que como cristãos possamos ser honestos a começar conosco. Possamos ser honestos com o nosso próximo, com a nossa cidade, com o nosso bairro, com o nosso país. Nos ajude, Senhor, para que possamos cumprir com o mandamento do Senhor e vivermos segundo a Tua palavra e ser abençoado pela mesma palavra. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.